Êxodo capítulo 3, a palavra do Senhor diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado, e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, e joias de ouro, e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão, ou numa outra tradução, uma vara. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda.
Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Vamos orar. Deus, nós abrimos a palavra do Senhor e lemos este grande parágrafo. Agora queremos pedir que, ao trabalhar sobre ele e explicá-lo para a igreja, que a palavra do Senhor venha cair como semente no nosso coração e nos conduzir pelo caminho que te pertence. Venha sobre nós nos visitar. Estende as tuas mãos para nos abençoar. Estende o teu cajado para nos pastorear. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, eu confesso que já estava ficando com saudade de vir pregar aqui desde o dia 27 de maio que eu não subo aqui ao púlpito. Era para eu pregar no dia 5 de junho, mas aí tivemos uma assembleia extraordinária. Era para eu pregar no dia 10, mas aí a Igreja Mosaico recebeu uma outra igreja visitando, e hoje nós estamos conversando com essa igreja para a possibilidade de que as duas igrejas se fundam ou não. No dia 17, talvez eu poderia vir, mas aí a igreja lá precisou eleger o seu pastor e isso foi feito. Aí veio as férias, aí veio o Supremo Concílio, e aí tem 40 dias que eu não apareço por aqui. Mas que bom poder estar aqui outra vez. Só para recordar, este ano nós temos meditado em vários textos do Antigo Testamento que falam sobre encontros com Deus. E nós temos chamado esta série de exposições bíblicas sobre encontros com Deus de encontros tremendos. Quando uma pessoa, ou um povo, ou uma mulher, ou um homem, são visitados por Deus, e Deus estabelece e trava com essa pessoa um diálogo, faz chamados, faz promessas, reivindica a obediência e abençoa a sua vida. Recentemente nós falamos sobre o encontro de Deus com Jacó. E agora nós estamos aqui para ver o encontro de Moisés com Deus. E neste encontro, e eu gostaria já de imediato falar sobre o que eu gostaria de falar. Nessa noite, eu gostaria de falar sobre a nossa disposição quando Deus nos chama para o serviço na sua obra.
E eu gostaria de qualificar essa conversa a respeito de chamado. Eu não estou falando simplesmente do chamado para que você se torne um missionário, ou um pastor, ou uma missionária, ou uma educadora, alguém que vai deixar a sua profissão secular e se consagrar de tempo integral para o serviço da casa de Deus. Isso pode acontecer também. Mas eu gostaria de falar sobre o chamado que Deus faz a todo o seu povo e a todas as pessoas do seu povo para que se disponham a servi-lo na obra que ele lhe confia às mãos. E esse texto ele é singular quando trata dessa questão da disposição para servir a Deus, porque nesse texto Moisés ouve o chamado de Deus e ele ousa apresentar desculpas para poder não obedecer ao chamado de Deus. Então, ao tratarmos desse chamado de Deus para com Moisés, nós gostaríamos de tratar também sobre aquelas desculpas que possivelmente nós possamos apresentar para Deus para não atender. E logo de cara é importante nós dizermos que Moisés não era um homem ignorante a respeito de Deus e da sua obra. Quando nós lemos o livro de Hebreus, o capítulo 11, que nós usamos agora há pouco na abertura deste culto, fica muito claro e evidente que Moisés ele foi preparado desde pequeno para ser o libertador de Israel. Nós assistimos nos filmes que Moisés, de repente, descobre que ele é um judeu, e aí ele entra em crise existencial e foge para o deserto, e Deus então vai buscá-lo depois de 40 anos. Mas não foi assim. A Bíblia diz que seus pais estavam plenamente conscientes de que aquele menino era alguém formoso e que seria especial na presença de Deus. E que eles prepararam ali, quando Moisés tinha 3 meses de idade, uma forma de procurar a sobrevivência do seu filho diante do decreto do faraó de que todos os homens nascidos nas casas dos hebreus deveriam ser mortos. E é interessante que quando você lê o capítulo anterior, você percebe que Miriam se apresenta diante da filha de Faraó, e mais que imediatamente a própria mãe de Moisés é contratada pela filha de Faraó para cuidar do seu próprio filho, o seu nome era Moisés. A Bíblia diz, lá em Hebreus 11, que Moisés, tendo conhecimento de o quanto que era bom viver no castelo de Faraó, ele preferiu viver no sofrimento com o seu povo. Então, quando nós vimos aquele episódio em que Moisés tenta separar a briga de um judeu com outro judeu, e eles o acusam de assassino, o que acontece ali não é que Moisés simplesmente descobre que ele também é um hebreu, mas que ele percebe que libertar Israel não seria tão simples como ele achava, que como sendo um príncipe, ainda que adotivo, ele poderia fazê-lo. E os 40 anos que Moisés passa no deserto, dos quais ele se torna genro de Jetro, não são 40 anos de obscuridade e de esquecimento, mas são 40 anos de alguém que está tentando fugir da responsabilidade que Deus lhe deu. Quando Deus o visita agora, Deus o toma de surpresa. Deus, na verdade, está chamando Moisés para que ele retome a sua vocação, para que ele volte ao Egito para fazer aquilo que ele fora preparado para fazer desde o começo. Lembrem-se que a vida de Moisés é dividida em 3 partes de 40 anos. 40 anos como príncipe do Egito, 40 anos como um pastor de ovelhas no deserto, e depois mais 40 anos como pastor do povo de Israel, mais de 3,5 milhões de pessoas atravessando um deserto para poder tomar posse da promessa que Deus havia feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então Moisés está ali, já tinha 40 anos que ele tinha desistido de ser o libertador de Israel. E Deus vem. E Deus usa de um recurso para chamar a atenção, e agora ele é tomado de surpresa porque Deus vem despertar a sua disposição
para poder voltar e servir. Em primeiro lugar, capítulo 3, versículo 1 a 6, o texto deixa bem claro para nós que na vida corriqueira que Moisés estava tentando levar ali no deserto, Deus simplesmente aparece e chama. Moisés está, como diz o texto, costumeiramente apacentando o rebanho do seu sogro. 40 anos não são 40 dias. Eu estou completando no ano que vem 28 anos de ministério. Não é nada perto de 40 anos. É pouco mais que a metade. O texto diz que Moisés viveu durante 40 anos tentando não levar a sério o chamado que desde o começo ele sabia que ele tinha. Então Deus aparece e chama. E Deus impressiona os olhos de Moisés para que ele, curiosamente, venha ver o que está acontecendo. E ali nós temos a sarça que não se consome, uma manifestação sobrenatural de Deus, colocada diante dos olhos de Moisés. E Moisés, curioso, ele quer chegar perto para saber por que essa sarça está plena de fogo, mas as suas folhas não caem, o seu tronco não é consumido pelas chamas. É uma apresentação de Deus, uma revelação de Deus para o seu servo Moisés. O texto diz no verso 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. O anjo do Senhor no Antigo Testamento é ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. Todas as vezes que você vê no Antigo Testamento a Bíblia falando que o anjo do Senhor apareceu, algumas coisas precisam ser notadas. Primeiro, que este anjo é chamado de o anjo. Ele não é chamado de um anjo, mas ele é o anjo, um anjo específico. Por isso as nossas traduções costumeiramente traduzem esse anjo pelas letras maiúsculas, o anjo do Senhor. Segundo, se você ler os textos ao redor da aparição desse anjo do Senhor, todos eles vão mostrar para você que este é o único anjo da Bíblia que aceita ser adorado. Os outros não. Quando o anjo de Deus aparece para Daniel, e Daniel desmaia na presença dele, e ele levanta Daniel, e Daniel quer adorá-lo, ele diz, não me adore, eu sou conservo seu. Quando um anjo de Deus aparece para João, lá no livro de Apocalipse, e ele cai no chão, e ele então acha que precisa adorar o anjo diz, não me adore, eu sou um conservo seu. Mas o anjo do Senhor não. Quando Gideão, por exemplo, é visitado por este anjo, a Bíblia diz que este anjo recebe o sacrifício que Gideão fez ali naquele lagar diante dele e o reconhece. É o próprio Senhor Jesus aparecendo a Moisés aqui no texto que nós temos diante de nós. Em teologia nós chamamos isso de cristofania, uma aparição do Senhor Jesus para poder conversar com Moisés. O mandado de Deus para Moisés é, olha, você está num lugar santo, tire as sandálias dos seus pés. Terra santa ali não é simplesmente porque a terra por si só é santa. Aquele lugar é santo porque Deus está se manifestando naquele lugar. Essa igreja, ela é santa porque Deus se manifesta a nós aqui. Mas não é o lugar, por ser este lugar, que torna esse lugar santo, mas por causa do encontro que é possível acontecer entre o pecador e seu Deus neste lugar. Por isso Deus diz, tira a sandália dos pés. O que está acontecendo aqui não é brincadeira. Nós vamos ter uma conversa muito séria entre você e eu. Tão logo o anjo diz isso, a primeira reação de Moisés é esconder o seu rosto, porque ele se percebe na presença de Deus.
E é interessante nós observarmos isso quando nós falamos de encontros com Deus, de encontros tremendos com Deus. As pessoas festejam seus encontros com Deus nas igrejas por aí, como se fosse algo corriqueiro, algo que acontece de manhã, de tarde, de noite, e que, portanto, eu posso sair dizendo alegremente, felizmente, que eu encontrei com Deus e agora está tudo bem. Sempre que Deus encontra-se com alguém no Antigo Testamento e no Novo Testamento, uma palavra imediatamente é escrita: temor. As pessoas temem pela sua vida. E as pessoas temem pela sua vida não porque Deus é mau, mas porque elas são más. Elas são pecadoras diante de um Deus que se revela como santo. E é por isso que o texto diz que, estando Moisés diante de Deus, a sua curiosidade para tentar saber por que a sarça não se queima se transforma em temor e em reverência diante do Deus que se revela. Em primeiro lugar, quando Deus quer se encontrar com alguém, Ele aparece e chama. Ele não depende da nossa agenda. Somos nós que dependemos da agenda dele. Ainda que nós, costumeiramente, gostamos de tratar dessas questões de horário na presença de Deus com muita liberdade. E eu penso que parte dessa forma tão desinteressada com a qual nós tratamos dos nossos horários na presença de Deus, vem do fato de que nós estamos perdendo a reverência para com Deus, a sua palavra e os locais aonde marcamos para nos encontrarmos com Ele. É a agenda de Deus que está andando, não é a nossa. Deus pode sim esperar 40 anos, mas nós não. Porque para nós o tempo passa, o tempo não para. E agora Deus vem a Moisés e diz: Moisés, acabou o seu tempo de espera. Agora o seu ministério vai começar para valer. Em segundo lugar, então, o Senhor tem uma obra para fazer, e a obra é do Senhor, e Ele orienta o servo que Ele vai utilizar para fazer esta obra, versículo 7 até o versículo 22 do capítulo 3. O Senhor chega para Moisés e diz as razões por que Ele veio conversar com Moisés. Verso 7, Ele diz que Ele viu a aflição do seu povo. O Deus da Bíblia não é um Deus que esconde o seu olhar para nós, pelo contrário, Ele é o Deus que vê. E uma vez que Ele vê, diz o verso 8, Ele desce para visitar o seu povo. Quando você lê o livro de Êxodo, você vai perceber que uma das expressões mais importantes do livro é a expressão que diz que Deus inclinou os seus ouvidos para nos ouvir. É o Deus que ouve orações. E ao ouvir as orações, Ele inclina o seu ouvido na nossa direção, não porque Ele é surdo, mas porque Ele mostra interesse por nós. Então Deus diz: Moisés, eu vi, e tendo visto, eu tomei uma atitude, eu desci para trabalhar essa questão. Todos os verbos de Deus estão no passado. Eu vi, eu desci, e agora Ele vai, e aí o verbo vai para o futuro, Ele agirá a partir deste momento. E aí que está o grande segredo do texto: Deus agirá através de Moisés. Ele escolhe. A Bíblia nos ensina que Deus age por meio das pessoas que Ele mesmo chama e envia. Deus escolheu Moisés e pronto. Quem poderá fazer Deus desistir do seu plano eterno quando Ele resolve colocá-lo em ação?
Ele deixou que Israel fosse para o Egito, e ele havia dito a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, o meu povo, os seus descendentes, serão levados para uma terra distante e ficarão lá 400 anos. Deus disse isso para Abraão, lá em Gênesis 15, mas depois o visitarei. Então, os 400 anos que ele havia dito para Abraão, acabaram-se. Cessou o tempo da espera. Agora Deus vai construir uma nova etapa do seu projeto de salvar os pecadores para pertencerem a si. E ele se revela a Moisés, e Moisés pergunta: quem? E Deus diz: eu sou. Não que Deus fosse um Deus totalmente desconhecido para Moisés, pois ele é o Deus dos seus pais, e Moisés tinha ouvido as histórias. Moisés conhecia a história de Abraão, Moisés conhecia a história de Isaque, Moisés sabia de cor a história de Jacó. De modo que quando Deus diz que ele é o Deus de Abraão, que ele é o Deus de Isaque, que ele é o Deus de Jacó, Moisés imediatamente percebe que ele também é o seu Deus. E ele não é mais desconhecido. Então, do verso 11 até o capítulo 4, versículo 17, Deus vai despertar em Moisés a sua disposição para servir. Só que Moisés vai apresentar desculpas. Moisés vai apresentar razões para não ir. E Deus vai dar uma resposta para cada contra-resposta que Moisés apresenta. A primeira delas, versículo 11 do capítulo 3, Moisés diz: quem sou eu? Estranha essa expressão, né? Parece que a gente nunca ouviu essa expressão no mês de janeiro, no mês de dezembro, na igreja, quando alguém é convidado para assumir algum departamento na vida da igreja. É uma das primeiras respostas que a gente ouve: pastor, quem sou eu para fazer isso aí? Isso é muito antigo, isso faz tempo. Quando Deus diz: Moisés, você irá lá, então Moisés diz: quem sou eu? Versículo 11 do capítulo 3, para poder ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel. Imediatamente Moisés se lembrou daquele dia quando ele matou o egípcio, há 40 anos atrás. Hoje eu tomei coragem e tentei assistir um filme a respeito de Macbeth, das tragédias de Shakespeare. E Macbeth é um rei escocês, que para que ele possa assumir o trono, ele mata o seu amigo e concorrente ao trono, que tinha o direito ao trono mais do que ele. Instigado por sua esposa, ele mata o rei. E ele então começa a ser perseguido pela culpa de ter matado o rei. E aí ele tem que fazer o serviço inteiro, ele tem que matar a esposa, ele tem que matar os filhos, ele tem que matar o melhor amigo do rei, e ele sai matando todo mundo para se manter no trono. Mas o que é interessante é quando a esposa dele vai à igreja para orar. E ela começa a confessar os seus pecados, e ela diz: mancha, como me libertar dessa mancha, a mancha de sangue nas mãos do marido? Como lidar com a culpa diante de Deus? Moisés imediatamente se lembra que no passado ele tentou libertar Israel, mas o seu plano morreu logo no início. E quando ele se manifestou aos judeus, os judeus o rejeitaram logo de saída. E ele então passa a viver 40 anos de complexo de inferioridade, de rejeição, de se achar a pessoa mais incapaz para fazer qualquer coisa, menos pastorear ovelhas num deserto.
aquilo que eu deveria me concentrar em fazer, eu desvio para alguma coisa mais fácil. E é isso que a gente faz, na maioria das vezes, na nossa vida cristã. Quais são as limitações que Moisés diz? Ele diz: quem sou eu? Uma expressão de dúvida quanto à sua própria capacidade, e para mim denota o seu trauma de não ter conseguido ter feito da primeira vez. Ele se acha de tal modo incapaz que ele vai se trancar completamente para a obra de Deus. E essa é uma tremenda incoerência, pois Moisés fora educado o tempo todo e em toda a ciência do Egito, e a Bíblia diz em Atos capítulo 7, versículo 22, que ele era um homem poderoso em palavras e obras. Mas ele diz: quem sou eu? Só para os meus irmãos terem uma ideia, um príncipe do Egito, ele aprendia a ler e a escrever. A maioria das pessoas daquela época eram analfabetas. Ele aprendeu a ler os hieroglifos lá das pirâmides, que até hoje tem estudiosos tentando decifrar. Ele aprendeu a escrever os primeiros alfabetos que passaram a existir naquela época. Ele aprendeu o melhor da administração pública, porque eram os príncipes que administravam as obras públicas, principalmente a construção de templos. Vá lá no Egito para conhecer as ruínas do templo de Karnak, o tamanho que aquilo lá era. E foi construído na época de Moisés. Os príncipes aprendiam a lidar com arco e flecha, e arco e flecha naquela época era uma inovação bélica, porque foi exatamente a descoberta de como fazer o arco composto, um arco que era composto de 2 varas amarradas no centro pelo tendão do carneiro seco, que fazia com que uma flecha pudesse ser atirada 10 metros mais longe do que os arcos comuns, dando vantagem de pelo menos 3 mortes a mais num campo de batalha. Moisés aprendeu a mexer com esse negócio. A melhor matemática, a matemática das pirâmides. Então, ele era um homem preparado para liderar. E Deus deu 40 anos para ele no Egito, não foi para que ele vivesse o bem bom da realeza, foi para que ele fosse treinado no melhor estilo de liderança que o povo de Israel iria precisar. Deus fez isso. E é uma incoerência Moisés fazer isso. Quantos de nós, muitas vezes, ficamos decepcionados com as nossas tentativas de servir a Deus e não conseguimos, então o que acontece? Nós nos indispomos para servir. Mas Deus quer mais de nós. Ele poderia simplesmente nos rejeitar, ele poderia simplesmente rejeitar a Moisés e levantar outro, mas ele não quis fazê-lo. Ele investiu em Moisés, e ele vem para Moisés não é simplesmente para cobrar o investimento, ele vem para Moisés para curar as suas feridas e colocá-lo outra vez no ministério. E aí Moisés levanta a segunda desculpa. O que é que eu vou dizer para eles? Pastor, eu não sei dar aula na escola dominical. Eu não sei conduzir uma reunião. Moisés chega para Deus e diz: o que eu vou pregar para eles? E Moisés se julga incapaz de transmitir a instrução a respeito de Deus. E aí nós costumeiramente dizemos: talvez outros saibam mais do que eu, talvez o pastor estará presente, talvez eu me esqueça de tudo, talvez na hora que eu ver aquelas 18 pessoas na minha frente vai dar um branco e eu não vou dar conta de falar nada. O que eu vou dizer? E Deus se volta para Moisés e diz para ele que não é por aí. Versículo 13, olha o que Moisés diz. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, o que lhes direi? E aí Deus responde: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntarem: qual é o seu nome? Aí Deus diz: diga a eles: eu sou o que sou, lhes enviou. Diga aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Isaque, de Jacó e de Israel,
me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Diga para eles, versículo 18: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora deixe-nos ir celebrar adoração ao seu nome. Deus me apareceu, Deus me enviou, Deus nos encontrou. Para que nós saibamos o que dizer, Deus colocou nas nossas mãos um instrumento próprio para isso, as Escrituras. O que Deus quer é que nós repitamos o que Ele já nos disse. Então, o que nós precisamos fazer não é arrancar os cabelos e dizer: não dou conta, não consigo. Mas é nos concentrarmos na tarefa de conhecer a sua palavra e ensiná-la com fidelidade às pessoas que nós conhecemos. Terceira desculpa de Moisés, capítulo 4, versículo 1. Eles não crerão. Observem no texto. Capítulo 4, respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. E aí Deus pergunta: o que é que você tem na mão? O que é que você tem na mão? E a única coisa que Moisés tinha na mão era uma vara, era um bordão. E é interessante quando você lê todo o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todas as vezes que Deus vai realizar qualquer milagre, qualquer portento, o texto é enfático em dizer: Moisés tomou a sua vara e foi. Apenas uma vara. Uma vara talvez seja menos do que um notebook. Uma vara talvez seja menos do que um automóvel. Uma vara talvez seja menos do que os cursos que a gente fez na faculdade. Muito menos. E Deus usa o que está na nossa mão e é colocado à sua disposição. Eles não vão crer. Deus diz: olha, usa o que você tem, que eu vou te abençoar nessa tarefa. Moisés se lembra da amarga experiência do capítulo 2, versículo 14, quando um judeu virou para ele e disse: quem te colocou como príncipe e juiz sobre nós? Ele está com medo de ser criticado, de não acreditarem nele, de se recusarem a ouvi-lo, de duvidarem da sua palavra. Meus irmãos, o medo de Moisés é o mesmo medo nosso. Muitos de nós temos medo de trabalhar copiosamente na igreja, exatamente porque temos medo da reação dos outros com respeito a nós. E Deus diz: use o que você tem. Coloque o que você tem nas minhas mãos e eu vou te abençoar. Lá no Novo Testamento, João capítulo 6, o Senhor Jesus está diante de uma multidão, e a multidão está com fome, e aí os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, o que vai ser feito? Olha o tanto de gente aí com fome, despede para que eles possam ir nas vilas comprar alguma coisa para eles comerem. E aí João diz, sabendo o que ele ia fazer, mas para provar os seus discípulos, ele lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. E eles até procuraram, e acharam um menino com alguns peixes e alguns pães, mas imediatamente, junto com os pães e peixes, veio a constatação: o que é essa panelinha aqui para mais de 5.000 homens, além das mulheres e as crianças? E eu me lembro do reverendo Wilson Souza Lopes dizer o seguinte sobre aquele texto: tudo aquilo que a gente coloca nas mãos de Jesus, Ele abençoa. E tudo que Ele abençoa, multiplica.
Tudo aquilo que nós colocamos nas mãos de Jesus, Ele abençoa. E tudo aquilo que Ele abençoa, multiplica. Então Deus vai usar sim os talentos que às vezes você olha para eles e diz, são poucos, são pequenos. Deus vai usar sim a sua capacidade que talvez você diz, é inútil, não vale nada. Porque Deus é capaz de pegar as coisas que não são e envergonhar as que são. Porque Ele é bom e Ele é poderoso. Mas Moisés, ele não para não, ele é perseverante. Depois de ter apresentado a Deus 3 desculpas, ele toma fôlego e apresenta mais 2. Ele diz, Senhor, eu nunca fui eloquente. E aí algumas pessoas dizem, Moisés era gago. Eu tenho dificuldade de acompanhar essa interpretação de que Moisés era gago, porque ele diz que é pesado de língua e nunca falou fluentemente. Eu não acredito que Moisés era gago. Eu acredito que ele era tímido. Na verdade, intimidado. Eu tive como tutor um pastor que quando ia pregar, ele não olhava para a igreja, ele olhava para as paredes. Gente, vocês já imaginaram eu pregando aqui, olhando para as paredes? Meus irmãos, porque Jesus é uma bênção, se você crer nele, mas não olha para as pessoas. E naquela época eu era muito mais petulante do que eu sou hoje, eu fui lá e perguntei por quê. Pastor, por que quando o senhor prega, o senhor não olha para a gente? E ele disse, porque um dia um senhor chegou para mim com um dedo bem na minha cara e disse, você não vai mandar em mim. Nunca mais, depois daquele dedo no meu nariz em riste, eu tive coragem de olhar para frente na hora de pregar o sermão na igreja. Um dedo em riste foi capaz de fazer isso com um pastor. Então, uma ameaça. Você sabe as coisas que te intimidam. Você sabe os medos que você tem. Mas Deus, que é muito maior que os nossos próprios medos, Ele vem e diz, não tenha medo, confie em mim. Eu sou contigo e vou te abençoar. Então, às vezes nós dizemos, eu não sei falar, eu não sei gritar, eu não tenho essa facilidade de ir à frente e falar as coisas, eu tenho dificuldade de puxar assunto com os meus amigos e com as minhas amigas. Meus irmãos, é verdade, isso acontece mesmo. Mas Deus, Ele nos fortalece nessas horas. Uma das melhores e mais eficazes experiências de evangelização que eu experimentei na minha vida foi o dia em que eu comecei a evangelizar um amigo, um vizinho, e ele estava dando muito trabalho para o discipulado que eu comecei com ele. E incomodado porque ele ia na igreja, mas também ia para o motel, ele lia a Bíblia, mas também lia outras coisas menos agradáveis. Eu peguei a minha Bíblia e disse, eu vou lá na casa dele para falar de Jesus para ele. E fui lá. E eu me lembro, como se fosse agora, que quando eu comecei a falar de Jesus para ele dentro do quarto da casa dele, a minha orelha estava pegando fogo, morrendo de medo. E eu disse, ajoelha aí que nós vamos orar agora. E ele, grandão, 1,98 m de altura, forte, policial. Na hora que eu falei, ajoelha aí que nós vamos orar, ele ajoelhou na hora. E nós oramos juntos ali, a Jesus. Estava morrendo de medo, meus irmãos. Isso acontece. Mas tem horas que Deus abre a porta e a gente vence o medo. E é com medo e tudo que a gente vai. E Deus abençoa. E por último, Moisés perde a paciência com Deus e diz o seguinte, envia quem o Senhor quiser enviar, menos eu. Quantas vezes você já falou isso? Eu já falei isso algumas vezes. Envia qualquer um, menos eu. Nessa hora, é Deus quem, entre aspas, perde a paciência com Moisés. Então Deus diz para ele, quem foi que fez a boca? Quem é que fez o mudo? Quem é que fez o surdo? Não sou eu, o Senhor? E é interessante você imaginar essa cena quando você assiste aquele desenho animado do Steven Spielberg, O Príncipe do Egito.
Para mim, uma das cenas mais fantásticas daquele desenho animado é quando Deus conversa com Moisés ali diante da sarça ardente. E aí, quando Deus grita com Moisés, quem é que fez a boca? Quem é que fez o ouvido? Quem é que fez o surdo? E ali no desenho animado, a sarça fica grande, a luz fica forte, o volume fica alto, e Moisés se encolhe, e então a voz fica mansa outra vez. Moisés, eu serei contigo, Moisés. Como alguém que pega você no colo e diz, não tenha medo, papai está aqui, papai está aqui. Já fez isso com seu filho? Não tenha medo, papai está aqui, papai está aqui. E é isso que Deus faz com Moisés. Deus ouve cada uma das desculpas de Moisés, e foram 5. Mas Deus não desiste do seu servo, porque Deus está convicto de que Ele vai levar o seu servo até lá, e ele então vai. Quais são as respostas de Deus a Moisés? Primeiro, versículo 12 do capítulo 3, eu serei contigo. Essa é a maior promessa das Escrituras. Ela é dita todas as vezes que Deus se encontra com alguém, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quando o Senhor Jesus envia a sua igreja para pregar o Evangelho, Ele termina dizendo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando Paulo está preso lá em Cesareia, pronto para ser levado para Roma, Atos capítulo 23, e ele ali na prisão, sozinho, achando que nada iria dar certo, a Bíblia diz simplesmente que o Senhor Jesus veio e ficou do lado dele. Não repreendeu, não disse que ele escolheu errado as palavras do discurso, simplesmente disse para ele, coragem, coragem. Tudo que você disse para esses sacerdotes, você vai repetir outra vez diante de César. Coragem. Deus não manda Paulo mudar a mensagem. Deus diz para Paulo simplesmente, persevera, fica firme, não desista. Eu estou com você. Deus só quer saber da sua disposição para se deixar conduzir por Ele. Quando Moisés reclama, de novo Deus diz, eu te envio, eu estou com você e eu te envio. Ele vai dizer isso para Jeremias, capítulo 2 de Jeremias. Olha, não passo de uma criança de Jeremias. E Deus diz, o que eu mandar você disser, você vai dizer. E o que você disser será como um martelo na penha. Ninguém conseguirá suportar as suas palavras. Deus só quer saber da sua disposição para conhecê-lo e anunciá-lo aos outros. Quando Moisés disse que não sabia o que ele iria usar, Deus pergunta, o que é que você tem na mão? Capítulo 4, versículo 2. Ele propõe fazer sinais. E ele propõe fazê-los por meio de Moisés. Deus não precisa de muita coisa para começar uma grande obra através de nós. O que Ele precisa é de uma coisa só, disposição para ir. Quando Moisés diz que não tem capacidade de falar, Deus diz, quem foi que fez a boca? E quando Moisés diz, manda qualquer um, menos eu, Deus então acende a sua ira contra Moisés e diz, toma a vara e vai, porque é com esta vara que você vai fazer os sinais. E eu quero concluir. 2 conclusões para nós pensarmos. Primeiro, capítulo 4, versículo 12, Deus diz, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que você precisa falar. Deus, ao dizer que está do nosso lado, Ele não está simplesmente para estar presente, mas Ele está presente para nos conduzir, inclusive colocando na nossa boca as suas palavras.
Agora, pensa bem, como que nós teremos as palavras de Deus na nossa boca se nós não lemos a sua palavra nem nos nossos momentos devocionais em casa? Nós temos a capacidade de ficar 3, 4 horas assistindo maratona de Harry Potter na televisão, ou ler aqueles livros grossos de Harry Potter ou de Game of Thrones, que são tijolos de largura, mas quando é para ler a Bíblia, a gente fica cansado. A palavra de Deus diz que tem que ser diferente. Nós temos que saber quem são os 12 apóstolos, assim como nós sabemos a escalação do Goiás e do Vila Nova. Se é que isso serve para alguma coisa. É impressionante como algumas pessoas sabem tudo a respeito de futebol e nada a respeito das Escrituras. Por que sabe tanto do futebol? Porque toma interesse, porque tem disposição para aprender e conhecer. Deus está nos chamando para essa mesma disposição com a sua palavra. Segundo, versículo 17, Deus se volta para Moisés e diz: toma a vara, pois é com ela que você realizará os sinais. Deus diz para nós: comece aonde você está. Um dia, um pastor pregou um sermão numa igreja para 8.000 pessoas sentadas. Era Spurgeon. E Spurgeon disse o seguinte: o mundo está para ver o que Deus pode fazer em, com e através de uma pessoa que queira obedecer à sua palavra. E estava sentado lá no meio da plateia um sapateiro que mal sabia ler, que quando ia ler a Bíblia e não entendia a palavra que vinha depois, ele pulava. E o nome desse sapateiro era Moody. E Moody, que era um homem crente, apesar de não ser muito letrado, ele foi para casa, ajoelhou ao pé da sua cama e começou a orar da seguinte forma: Deus, levanta este homem no meio de nós. Levanta um homem para o Senhor fazer nele, através dele e com ele a tua obra. E o biógrafo de Moody diz que quando ele terminou a oração, ele já estava orando assim: Senhor, será que eu não poderia ser este homem? E quem já leu a história de Moody, ele foi um dos grandes pregadores da história da igreja. No ano em que se comemorou o centenário da independência dos Estados Unidos, 1876, este homem, que depois dessa noite ele resolveu estudar a Bíblia e até fundou um seminário bíblico nos Estados Unidos, o seminário Moody, ele pregou para mais de 250.000 pessoas durante 15 dias na cidade de Chicago. E a história diz que naquelas 2 semanas, 100.000 pessoas tomaram decisão a favor de Cristo naquele lugar. Agora, Deus faz isso com pregadores, mas Deus faz isso também com médicos, com engenheiros, com professores. Eu tenho lido ultimamente a história de James Funston, vizinho nosso aqui. Faleceu tem pouco mais de 20 anos. James Funston era um médico, mas ele queria ser um médico e missionário ao mesmo tempo, e ele escolheu Goiás, quando Goiás não tinha nada para vir montar um hospital aqui na nossa região. E ele fundou o Hospital Evangélico de Anápolis em 1927, quando a estrada de ferro só ia chegar na cidade em 1935. E ele fez mais. Além de cuidar de doentes e muitas vezes não cobrar nada, ele investiu o seu próprio dinheiro e ele chamava médicos para vir para Goiás para trabalhar e cuidar de pessoas aqui, enquanto estivesse aqui, falar de Jesus. Foi ele que trouxe o Dr. Gordon para Rio Verde. Foi ele que trouxe o Dr. Jonas, que era um presbiteriano, para Séries. Álvaro de Melo para Séries. Dr. Domingos para Séries. Médicos crentes. Quando ele fundou a escola de enfermagem Nightingale, lá em Anápolis, era a única escola desse nível, de nível superior,
aliás, era uma das 3 únicas escolas desse nível no Brasil. Quando as pessoas que fundaram o Hospital de Ponte Nova, na Bahia, em 1909, o fizeram, o Hospital de Ponte Nova, na Bahia, não tinha nem estrada para chegar lá, e era o 2º melhor da Bahia naquela época. Uma missionária que foi trabalhar nesse hospital em 1919 reclamou que não tinha estrada para chegar no hospital e já tinha 10 anos que ele funcionava. Hospital de crentes. Só para citar um exemplo. E as escolas? Quantas professoras missionárias deram aulas em escolas e alfabetizaram até alguns de nós que estamos aqui sentados nessa noite? Eu tenho contado a história de Martha Little. E aqui em Goiás, muitas pessoas disseram, foi a minha professora. Me ensinou a ler e a escrever. Deus diz o seguinte, comece onde você está. O que você tem nas mãos? Deus não está pedindo mais. Porque Ele é quem vai fazer através de você. Vamos orar? Deus amado, Senhor de todos nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo apareceu a Moisés naquele dia e se revelou a ele. Nós temos dito para as pessoas que nós cremos em Jesus e o conhecemos. Por isso, Senhor Deus, revela-se a nós, transforma as nossas vidas e torna-nos dispostos a te obedecer, vencendo as nossas relutantes desculpas e plantando no nosso coração as tuas promessas. Visita essa igreja, enche essa igreja da tua presença. Permita que ela perceba a cada momento e a cada dia que o Senhor está aqui, junto, perto, apoiando, ensinando e conduzindo os passos dessa igreja. Cada irmão, cada irmã, abençoa, Senhor Deus, e enche o seu coração da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.